Hoje nós vamos entender muito bem sobre o relâmpago que vem do Oriente e brilha no Ocidente, e vamos também saber por que Jesus falou, né, que iria abreviar aqueles dias. Então fique ligado aí, tá bom, abençoado? E tá aí, quem deseja adquirir esse livro? André, esse livro fala sobre o quê? Bom, isso aí é um comentário preterista meu, mostrando que todo o Apocalipse se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Então se você quer conhecimento para a sua vida, não deixe de adquirir essa preciosidade. Tá bom, irmãos? Tá dado o recado para você. Bom, deixa eu passar aqui o spot e a gente volta já com a nossa mensagem. Não sai daí não, hein? A mensagem de hoje é boa. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 97987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Bom, abençoado, vamos começar lendo, né? Jesus aqui falando sobre um tempo em que, se os dias não fossem abreviados, olha, Jesus falou que ninguém seria salvo. E como essa palavra aí, ela é mal interpretada no sistema religioso, né? É, abençoado, tremendo. Mas vamos ler aqui rapidamente. Tá ali, Mateus capítulo 24, versículo 22 ao 26, diz o texto: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém lhe disser, olhe, aqui está o Cristo, ou olhe, lá está ele, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que enganarão, se possível, até os eleitos. Eu já lhe disse antes, então se te disserem, olha, ele está no deserto, não saia. Ou veja, ele está nos aposentos, ou nas câmaras, né? Não acredite. Então está aí, abençoado, Jesus falando aos seus ouvintes daqueles dias, dentro de uma geração, sobre os sinais que haveriam de vir antes da derrubada do templo, que nós acentuamos aqui como a sua parúzia, a sua segunda vinda. Então vocês notem que no verso 22, Jesus afirma o quê? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Irmãos, essa salvação do texto não é aquela salvação ensinada na igreja. Não é. Lá na igreja diz que só serão salvos os que estiverem dentro da igreja, os que se batizaram, os que tomam ceia, os que ajudam, dizimam na casa do Senhor. Mas, irmãos, a salvação que o texto está afirmando, atenção, é a única salvação prometida dentro das Escrituras. Os que derem ouvidos a essas palavras se salvarão. Tá, abençoado? Hoje nós podemos dizer que somos salvos. Por que nós podemos dizer isto, tá? Eu estou levando vocês a um conhecimento fora do texto aí que eu estou apresentando para vocês entenderem a questão da salvação, porque o sistema religioso usa muito isso. Então hoje nós podemos dizer que somos salvos. Por quê? Porque nós demos ouvidos às Escrituras. Nós demos ouvidos às mensagens que mencionam as Escrituras. E o que é essa mensagem? O que as Escrituras fizeram conosco? Ela nos salvou do sistema religioso. Mas isso não é uma salvação espiritual. Aliás, salvação espiritual nunca existiu. Pelo menos dentro do escopo da Bíblia. Se sair da Bíblia com pensamentos e lógicas, pode-se achar aí uma condenação espiritual, que atende à satisfação humana, à justiça humana, não à justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O homem tem dois fatores, condenação e salvação. E Deus? Deus vai se submeter, então, à justiça humana? Então, é para a satisfação humana. Salvação espiritual é para a satisfação humana. Mas vamos voltar aqui o texto, abençoado, porque essa conversa aí vai levar a gente para outra. Mas eu tenho aqui no canal 2 vídeos onde eu trato sobre a questão dessa espiritualização que o cristianismo fez do bem e do mal, da salvação e condenação. Mas vamos voltar aqui ao texto. Então essa salvação do texto, ela se refere o quê? A ser salvo da grande tribulação. Que é o quê? Os dias de hoje? Não. Foi o cerco romano de Jerusalém
e a desolação geral de todo o país. Então Jesus diz que este julgamento poderia ter sido ainda mais atroz, tá? Porém, o importante aqui era começar plenamente o reino de Deus, a era do porvir, como indica Mateus capítulo 13, versículos 41 ao 43, está aí aparecendo para vocês. O Filho do Homem enviará os seus anjos, aí que está falando, e eles tirarão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Jesus cansa de falar e acusar a geração do tempo dele, que era uma geração má, adúltera e perversa, que é a mesma coisa que má. E diz, continuando o texto, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Veja bem o contexto que eu estou trazendo para vocês. Vocês sabem que essa parte aqui, o sistema religioso tira para aplicar um possível inferno, uma possível condenação espiritual. Só que não é isso que é o contexto do texto. O contexto está sinalizando novamente que Jerusalém seria quebrada, a Judéia seria depredada e o templo de Jerusalém viria abaixo. Então, para que este grande julgamento fosse moderado, irmão, dentro da providência de Deus, para não atingir também os cidadãos do reino dos céus, que fugiram para outras regiões próximas. Lembra quando Jesus falou, olha, fujam para os campos. Se vocês estiverem em cima do telhado, não voltem. Não foi isso que Jesus... Então, por causa destes cidadãos do reino do céu, foi que o Senhor resolveu o quê? Encurtar. Então, o verbo impassivo encurtar pode estar indicando que mesmo os horrores da guerra humana estão sob o controle providencial do Deus a quem os escolhidos pertencem. Irmãos, e isto não está agregado a tempo. O Senhor continua com tudo sob o controle, mesmo nos dias de hoje. Irmãos, e eu sempre tenho feito essa observação em relação à destruição do mundo. Nós entendemos que pelas Escrituras não existe a possibilidade disto acontecer. Ainda que haja, atenção, ainda que haja uma destruição em massa, Deus reservará sempre os seus escolhidos. Ainda que morra todo mundo, Deus vai reservar um homem e uma mulher, um casal, para que se inicie novamente o processo de quê? De população da terra. Então Jesus também fez advertências sobre os falsos messias e os profetas, falsos profetas. Veja o texto, novamente Jesus fala sobre isso. Eu vou explicar porque Jesus tornou a falar sobre isto. Está aqui, olha. Mateus capítulo 24, versículo 25 e 26, diz o texto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que enganarão, se possível, até os eleitos. Eu já lhe disse antes, então, se te disserem, olha, ele está aqui, ele está no deserto, não saia. Ou veja, está nos aposentos, não acredite. Irmãos, nós já demos vários versículos bíblicos onde apontam para estes falsos cristos, né? Eu apontei Atos, em Atos, só em Atos tem vários anticristos que surgiu naqueles dias, né? Agora, abençoado, fica aqui uma pergunta que me intriga. Eu preciso fazer essa pergunta para responder ela. Ela me intriga. Olha, por que Jesus prontamente avisou sobre a origem desses falsos messias nos aposentos, não é isso que fala o texto? Nos aposentos e aonde mais? E no deserto. Por que Jesus falou isso? Você não fica pensando sobre... Por que Jesus falou isso? Irmão, a explicação para isso, ela é fácil, eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, é que esses são os lugares de onde Deus falou inicialmente, tá legal? Não é necessário demonstrar que Deus falou ao seu povo durante os vários séculos da história hebraica, vocês sabem disso. Manifestando-se previamente nas câmaras, na cidade santa de Jerusalém ou em seu templo. Deus falou de várias maneiras, por isso que Jesus usou essa analogia, né? Ele fez essa comparação, né? Analogia, ele fez uma comparação. Seja diretamente por meio de sua nuvem de glória ou por meio de seus profetas. No entanto, o deserto, e vale aqui uma ressalva, por que Jesus falou do deserto, né? Porque Jesus, ao comentar, ele disse, se está no deserto, não acredite, não saia. Irmãos, para explicar a vocês melhor isto, o deserto não é um lugar tão óbvio para nós, leitores modernos da Bíblia, não é verdade? Quando a gente não consegue fazer alguma associação dessa palavra deserto. Mas por que Jesus falou isso? Tem um porquê. Tá? Então, para explicar melhor para você, é que o deserto, atenção, era um lugar que tinha uma ligação quase mística com os judeus, pois era o lugar de onde vinha a nação de Israel. E também onde Deus se manifestava ao povo. Então, irmãos, no imaginário judaico, o deserto era aquele lugar que trazia lembranças de uma relação mais pura e direta com o Senhor. Então eu estou explicando a vocês por que Jesus usou essa palavra
Primeiro ele falou dos aposentos. Expliquei para vocês que era o templo, eram as câmaras, né? As sinagogas, né? Deus vindo sobre as nuvens. Então essas coisas era uma coisa íntima. E a questão do deserto é porque Deus sempre falou com o povo através no deserto. Lá no deserto foi onde Deus deu o maná. Então, se possivelmente tivesse um falso profeta mandando o povo dizendo que o Messias está no deserto, era para o povo não acreditar, porque o povo acreditaria. Então vocês notem que o próprio contexto que eu estou trazendo para vocês é um contexto tão rico que se tirar isto daqueles dias, perde todo o sentido. Como é que hoje eu vou dizer, como é que eu vou fazer a aplicação de deserto hoje? Se hoje nós fugimos do deserto. Naqueles dias o povo entendia e ia ao deserto. Então ali era onde Deus dava o maná para o povo, né? A sua glória era vista, a olho nu, a nuvem e no tabernáculo. Também é onde o próprio Moisés fundou os fundamentos da identidade de sua nação. Então naquela época alguns judeus tinham em mente que o tempo do fim já havia chegado. Eles acreditavam que a era escatológica final se manifestaria a partir do deserto. Isso estava no imaginário deles, porque eles vieram do deserto. Era o lugar de onde vinham as alianças de Deus. E também segundo interpretações de certos textos, principalmente esse que eu vou colocar aqui para vocês. Isaías, capítulo 40, versículo 3 ao 5, olha aí. Diz ali, olha, uma voz clamando no deserto. Prepare o caminho para o Senhor, endireitai uma estrada em solidão para o nosso Deus. Levanta-se todo o vale e desça todo o monte e colina, e o torto se endireita, e o áspero se alisa. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor falou. Está aí. Então aqueles que levaram essas ideias em maior consideração, na época foram os essênios, atenção, uma seita judaica que se caracterizava por sua piedade e estilo de vida ascético. Irmãos, o que é um estilo de vida, deixa eu voltar aqui, o que é um estilo de vida ascético dessa seita lá, né, no meio dos judeus chamado essênios? Refere-se a uma forma de viver marcada pela abstinência de prazeres materiais e indulgências, com o objetivo de alcançar um elevado nível de espiritualidade e piedade. E esse estilo de vida, hoje a gente vê aonde? No sistema religioso, né? E também nas maiorias das religiões e seitas do mundo. Ou seja, abstinências da carne. Alguns deles se retiraram da corrupção de Jerusalém para o meio do deserto, cerca de 50 quilômetros ao leste, para viver em uma comunidade baseada nos princípios de estrita pureza ritual para obter a salvação. Então, eu estou apresentando para vocês por que Jesus falou do deserto, tá? Motivada pela expectativa escatológica, né, da vinda do Messias de Israel, que naqueles dias eles falavam muito sobre isso, né? Então o deserto seria um local possível onde apareceria o Messias de Israel. Que essa comunidade, inclusive, ela ficou conhecida cientificamente como a comunidade de Qumran. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas voltando aqui para a palavra de Jesus, a isso só se pode acrescentar a contundente correspondência do aparecimento desses falsos profetas e libertários no deserto. Vários. Irmãos, vários falsos profetas naqueles dias se manifestaram no deserto. Vou botar para vocês aqui alguns nomes, né? Porque eu já trouxe isso aqui em outra mensagem, tá? Isso aqui é alguns nomes dentro do livro A Guerra dos Hebreus, de Flávio Josefo. Tá ali. Um deles é Simão Ben Gorias, né? E o egípcio, teve um egípcio também. Ou nas câmaras, como Juan de Giscala, e outros falsos profetas. Aí tem as referências do livro de Flávio Josefo, conforme Jesus especificou lá no versículo 26 do capítulo 24 de Mateus. Vamos ver o que Jesus falou. Jesus disse, então se te disserem, olha, ele está no deserto, não saia. Ou veja, está nos aposentos, não acredito. Foi por isso que Jesus falou isso. A respeito disso, Jesus exorta os seus discípulos, seus ouvintes direto, mais uma vez o quê? A não acreditar e segui-los. Como ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 4. Por isso que Jesus falou 2 vezes. Né, irmão? Olha só o cuidado de Jesus. E o contexto, né, daqueles dias tão rico, em que nós hoje podemos entender o cuidado que teve Jesus com aqueles que seriam, né, os escolhidos daqueles dias para passarem vivos pela grande tribulação. Né? E Jesus fala sobre o abreviamento desses tempos. Então tá ali, ó. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Então isso é muito fácil hoje a gente estar entendendo isso. Por esta razão também, irmão, o apóstolo Paulo afirmou que a aceitação de sacrifícios, sem uma mudança genuína de coração, né, pode contribuir mais para a hipocrisia do que para uma consciência limpa. Então o apóstolo Paulo, com esse mesmo espírito, né, vem e dá uma criticada naquele povo ali que fazia essas abstinências em troca de uma possível salvação, tá bom? Irmãos, vamos agora entrar, deixa eu voltar aqui comigo, vamos agora entrar na segunda parte da mensagem, que é a vinda do Filho do Homem, tá? É mais um ponto da escatologia de Jesus, sobre o fim do mundo, que é esse termo, né, a vinda do Filho do Homem. Que termo é esse? Vamos em Mateus capítulo 24,
versículo 27, para a gente entrar nessa parte maravilhosa também desse estudo. Tá ali, ó. Pois como o relâmpago que vem do Oriente e brilha no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, este anúncio, que agora nós vamos entrar nele, ele passa a ser um contraste com os versículos anteriores. Veja, vou colocar aqui 2 versículos, Mateus 24, versículo 23 e 36. Veja como parece que ele se opõe, né? Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou aí está ele, não acreditem. Versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia. Ali está ele dentro da casa, não acreditem. Ou seja, o contraste é que a volta do verdadeiro Messias não ocorreria da maneira usual, como diz esses 2 versículos, tá? Da mesma forma que ocorreu a primeira vinda de Jesus. Né? Como se deu a primeira vinda de Jesus, irmão? Jesus em vida, lá na Judéia, naqueles dias. Veio Jesus no deserto, Jesus nas câmeras, ou da forma que pudesse ser apontada para um lugar específico, como uma pessoa de pé. Então, essa foi a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ela não seria marcada por isto, por estas manifestações em desertos, tá? Então, agora, a natureza divina de Jesus seria manifestada na segunda vinda, como o Pai. Quando eu falei sobre João, capítulo 5, versículo 19 e 29, lembra que eu li? Eu falei que o Filho só faz aquilo que viu o Pai fazer? Então, nestes versículos, Jesus afirma a sua unidade e igualdade com Deus Pai. Então, ele declara que as suas ações são guiadas pelo que o Pai fala e o que ele tem. Então, ele tem autoridade, Jesus tem autoridade para realizar obras milagrosas e julgar a humanidade, sendo glorificado com o Pai, com a glória divina e eterna que ele tinha antes que o mundo fosse criado. Conforme diz João, capítulo 17, eu estou falando, irmãos, um assunto muito importante sobre a deidade de Cristo, tá? Diz ali o texto, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou de Marcos também. Marcos, capítulo 8, versículo 30 e 38, onde diz o texto. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então a manifestação divina de Cristo é a que está apontando. Então essa é também uma afirmação poderosa das manifestações de Deus e da união das duas naturezas, de Jesus Cristo, a divina e a humana. Irmãos, o maior problema, vou agora acentuar um ponto aqui com vocês, o maior problema da cristandade, para entender essa segunda vinda de Jesus em glória, com seus santos anjos, está justamente na palavrinha vir, que é um verbo. Porque ela é muito simples demais para entender a real segunda vinda de Jesus. Essa palavrinha segunda vinda ou vinda é tão simples que ela não expressa, por exemplo, o que é a segunda vinda de Jesus, que é um julgamento. Não dá, não passa essa ideia. Segunda vinda é um julgamento? Não, eles imaginam, o sistema religioso baseou a ideia do homem, né, criou no imaginário humano, que a segunda vinda de Jesus seria algo visível, literal, Jesus vindo nas nuvens com seus anjos com poder e grande glória. Irmãos, a natureza dessa palavra vinda, em grego, é parúzia. Bom, se você ainda não assistiu, nós temos estudos aqui no canal em que eu já trouxe esse entendimento da palavra parúzia. É muito importante você conhecer a real procedência dessa palavra para entender a segunda vinda de Jesus. Eu vou deixar nas descrições deste vídeo, quando acabar, tá, um estudo completo que já fizemos dela. Vai lá e assista, legal? Mas aqui eu vou trazer essa palavra junto com o contexto que ela é acrescentada, que é a questão da imagem do relâmpago, vindo do leste para o oeste. Como denota, de novo, vou colocar de novo, Mateus capítulo 24, versículo 27. Esse aí é onde eu vou fazer essa junção. Irmãos, isso é uma imagem que representa a própria presença de Deus. Assim como quando Jeová se manifestou no Monte Sinai. Inclusive, eu separei 2 textos aqui de Êxodo para a gente ler. Está aqui, os 2 textos estão aqui. Então, essa é a manifestação de Mateus capítulo 24, versículo 27, da mesma maneira. Diz o texto, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Agora, Êxodo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Isso vindo aonde? Vindo em uma nuvem sobre seu povo com seus anjos. Como diz Êxodo, capítulo 19, versículo 19,
e mais estas referências que eu vou deixar aí para vocês. Ó. Disse o Senhor a Moisés, virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe disseram. Depois vocês confiram lá, Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, tá? Mateus 24, 30 e Atos 7, 53. Meus queridos, os relâmpagos também são imagens do poder de Deus e a demonstração de seu terrível julgamento contra seus inimigos. Vou colocar essa referência aqui. Tá aqui. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e o perturbou. Salmos número 18, versículo 14. Irmãos, assim como a tempestade, a nuvem e o fogo e o relâmpago é um elemento muito utilizado em teofanias e metáforas divinas. Por causa de sua grandeza e admiração, as escrituras, atenção, usam o relâmpago como prova da presença aterrorizante de Deus, que intimida tanto o crente quanto o infiel. O relâmpago derrota seus inimigos como prova de que Deus ajuda seu povo escolhido na batalha. Assim, da mesma maneira que Jeová entregou seus mandamentos no Êxodo para iniciar a antiga aliança, Deus, por meio do Filho, inauguraria a nova aliança da mesma forma, vindo em sua glória divina, com trovões, em uma nuvem e com seus santos anjos. Olha que maravilha, irmão. Olha que tremendo. Vou botar Mateus capítulo 24, versículo 27, tá aí. Irmãos, eu acho que já deu, né? Vamos parar por aqui. Né? E nessa conversa de hoje, o que eu quero acentuar com vocês aqui, o que eu achei mais interessante, é realmente para a palavra grega chamada parousia, que significa literalmente presença e não chegada. Começa por aí. A vinda de Jesus é comparada à manifestação de Deus no Sinai, com trovões, nuvens e anjos, simbolizando um julgamento divino. Por que simbolizando, irmão? Porque são figuras espirituais. Como é que Deus vai se comunicar com o homem? Através de coisas que nós conhecemos como homem. Deus nunca vai se comunicar com alguém em termos espirituais, porque não entenderíamos. Então a imagem do relâmpago representa o poder e o julgamento de Deus. E a tempestade, a nuvem e o fogo são elementos usados em teofanias e metáforas divinas. Tá bom, irmãos? O relâmpago, assim como a manifestação de Deus no Sinai, serve para intimidar crentes e infiéis, derrotar inimigos e provar o auxílio divino ao povo escolhido. Então, abençoado, essas imagens, infelizmente, o sistema religioso incurtiu dentro do imaginário cristão de hoje. Por isso que falar desta maneira para um cristão, você está atingindo o mundo dele, o mundo que ele aprendeu a processar a escatologia, que é a segunda vinda de Jesus. Então vocês vejam, irmãos, o emaranhado que está na cabeça dessas pessoas. E como eu falei no começo, as previsões que esses homens fazem, e simplesmente eles não estão nem aí com a condição psicológica das pessoas. Por isso que a gente vê um monte de escândalos hoje surgindo no meio deles. Eles perderam totalmente o senso, irmão. Infelizmente, eu tenho que fazer essa crítica no que eu estou vendo. Eles simplesmente detonam as pessoas, vêm a público depois e falam assim, não, foi um erro, foi um engano. Não, mas não é. Jesus mesmo falou que nem ele sabia, então eu vou saber. Mas eles vão voltar amanhã para azucrinar as pessoas. E as pessoas não têm defesa. Porque isto que eu falei para vocês é muito difícil. Irmão, já é difícil, vou ser sincero. Já é difícil para nós que concebemos essa palavra. Às vezes tem coisas difíceis. Irmão, quando eu estudo, eu sinto dificuldade. Imagina para eles. Só muita oração e jejum, né, irmão? Não recebo, né? Você tá entendendo, irmão? Como é difícil. Aí você olha para você hoje e você consegue entender isto. Por isso que eu quero, te aplaudir, porque você é um fenômeno nessa terra. Você é um escolhido por essa palavra. Você é um escolhido que Deus salvou você. Porque você não deu mais ouvido aos falsos messias que estavam onde? No deserto. Porque você, também como eu, pensávamos que o Messias ia se manifestar no deserto, mas o Senhor nos mostrou a sua palavra. E Ele nos salvou. Por isso que diz a palavra, esse texto aqui, né? O tema dessa mensagem. Se Ele não abreviasse aqueles dias, não sobraria ninguém. E isso mostra hoje, conjecturando, o amor de Deus na minha e na sua vida, meu irmão. É muito amor. Tem gente que às vezes, eu sei que às vezes, o estudo ele é mais denso, ele é mais pesado. A gente quer entender, se torna,
Eu acredito que muitos irmãos têm até dor de cabeça. Mas, irmão, isso é a grande salvação que nós não desprezamos. Porque, olha, diante de fatos que nós estamos vendo acontecer no mundo, você ousar em aparecer em algum lugar com a frase de uma camisa dizendo que o mundo nunca será destruído, irmão, isso é afrontar o sistema religioso. O que está na mente dessas pessoas. Olha, nós, essa geração, eu estava conversando hoje com um abençoado, a nossa geração, talvez nunca nos livremos disto, irmão. Nunca seremos totalmente de limpa consciência. Sempre vai ter uma religiosidade aqui se manifestando, outra religiosidade ali se manifestando. Isso é fato. Mas hoje nós temos que trabalhar até dar dor de cabeça para deixar um pontinho de luz para as próximas gerações, para aqueles que ainda nem nasceram. E se você hoje não fizer nada, eles vão se corromper como nós nos corrompemos. Essa é a grande verdade. Eu não posso olhar só para o meu umbigo. Ah, eu estou bem aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. É preciso, irmão, ter essa consciência. E é nisto que este canal está abraçado. Trazer ao mundo quanto for de coisas escritas, pensadas, refletidas para as próximas gerações, eu vou fazer. E eu creio que eu estou cercado de amigos que pensam também igual a mim. Tá bom, abençoado? Então, abençoado, não percam no próximo episódio, nós vamos continuar a explorar a nova aliança, porque isso é a nova aliança que foi inaugurada por Deus por meio do seu Filho. Da mesma forma que a antiga aliança foi iniciada com a entrega dos mandamentos no Êxodo. Analisaremos mais uma vez como a vinda de Jesus em glória divina, com trovões, nuvens e anjos, marcou o início dessa nova aliança, nesse sermão que Jesus deixou para nós, o sermão do fim do mundo. Tá bom? Então, queridos, agora sim eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Livros com a interpretação do preterismo completo que eu recomendo. O primeiro é o Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia que você nunca viu. Neste livro é feita uma análise detalhada do Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, sob a perspectiva da escatologia consumada, desafiando interpretações tradicionais e revelando o cumprimento das profecias no contexto do primeiro século. O segundo livro é As 33 Maneiras de Matar o Diabo. Neste livro, analiso 33 passagens bíblicas que mencionam a palavra diabo, oferecendo uma interpretação histórica e cultural que desafia as crenças tradicionais. Será que o temido diabo é realmente um ser espiritual ou apenas um conceito distorcido ao longo do tempo? Leia. O terceiro livro é Hebreus e o Fim dos Tempos. O que precisa ser apurado? Este livro oferece uma profunda resposta escatológica sobre a divindade de Jesus e a eternidade da graça, mostrando como Cristo cumpre e supera o pacto da lei, inaugurando a nova aliança. E o quarto e último livro, A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras no sistema religioso. Neste livro, revelo como a doutrina do inferno foi manipulada ao longo da história para incutir medo e controle nas instituições religiosas. Uma análise bíblica e histórica que desmascara as mentiras que cercam o temido inferno eterno. Então está aí os 4 livros que eu aconselho você a ler. O reino dos céus é agora. Eu comecei na escuridão, buscando uma razão, ouvindo tantas vozes, questionando a verdade e a salvação. Mas encontrei no passado o que muitos não conseguem ver.